Foi mais uma conversa que a gente está tendo agora sobre o tema alteridade, outro, eu, quem sou eu, quem é o outro, como comunicar, como falar. E aí a gente vai receber a Paula Miralha, do Nexo, que teve a gentileza de aceitar o nosso convite e está aqui hoje falando ao vivo e a cores. Saiu dos bastidores e veio aqui para frente, né, Paula? Quem é você? Conta um pouco da sua trajetória e o Bom nosso dia. assunto aqui. Vai lá. Bom dia, Maria. Obrigada pelo convite para fazer essa conversa. Esse é um tema que, enfim, acho que interessa a todos nós e acho que ele tem um lugar especial quando a gente pensa na comunicação e a importância que a comunicação tem no Brasil hoje. Eu não sou Brasil e jornalista. no mundo, né? No mundo, sem dúvida Porque alguma. assim, a gente está na vanguarda do mundo para o bem e para o mal, né? A Amazônia e polarizações e impossibilidade de conversa, né? Sim. Eu sou antropóloga de formação e nunca tinha trabalhado com jornalismo até lançar o Nexo. Eu trabalhei sempre com pesquisa na fronteira da formação da política pública e comecei a pensar na ideia do Nexo e fui procurar, e posteriormente da Gama, a revista, né, e fui procurar os dois outros cofundadores do Nexo, a Renata e o Conrado, no momento em que eu sentia que o espaço digital e o espaço de debate digital era um espaço a ser disputado. É um espaço onde você podia ter conversas que tinham um potencial de transformação. Esse era o momento também que a E indústria que do jornalismo... devia, sem te cortar, Paula, me perdoa, mas é que é muito importante, devia ser disputado com todos aqueles que talvez não queiram conversar, quer vender, quer fazer propaganda, quer fazer lavagem cerebral, quer fazer mentira. Então, sim, a gente está na disputa, no melhor sentido dela. Exatamente, eu acho que a disputa pode ter uma conotação extremamente positiva. E o debate público, a arena pública de debate, interlocução, ela sempre foi uma arena de disputa, obviamente com muita assimetria, e Uhum. sobretudo num país como o Brasil, quando você pensa no tema da autoridade, um país que é atravessado por desigualdades profundas, atravessado por uma ideia disseminada de privilégio. Como é que você pensa essa ideia de alteridade e consequentemente, né, aí voltando para o tema do debate, quem tem voz? Quem E tem aí o ambiente digital, ele em alguma medida democratiza isso, porque ele democratiza o acesso, mas ele também traz uma série de outras complexidades, porque ele tira uma série de filtros, ele te demanda um certo letramento para conseguir fazer uma distinção da onde vem o discurso, quem é aquela pessoa, o que é verdade, o que não é. Então eu acho que a comunicação, ela vem tendo que se repensar diante desses desafios que estão colocados, assim, diante das possibilidades que o universo digital apresenta, mas também diante dos desafios que aí são de toda ordem, porque eles passam pela ideia de uma democratização, de um acesso, de uma ampliação dessa arena, e chegam até num desafio de regulação e de política pública, como a gente viu agora recentemente o debate em torno da regulação das plataformas. Então a gente está falando aí de um conjunto enorme de elementos para tentar entender como operar, como funciona e quem somos nós, sobretudo nesse ambiente de troca e debate digital. Quem somos nós? Essa é uma. E você vê que coincidência, porque eu sempre nesta série aqui, que é justamente quem é o outro, como conectar, se relacionar com o outro, tem uma pergunta: quem somos nós, né? Então, paradoxalmente, quanto mais você sabe quem é você, talvez melhor você possa desarmadamente escutar o outro, né? Então, como é que é? A gente está se conhecendo bem? A gente não está se conhecendo? A gente está se reconhecendo só? Porque aí tem o bias, né? Tem aquele viés de confirmação. Como Sim. que a gente está aqui só para escutar o que a gente já sabe ou que não nos incomoda tanto? Como é que fica tudo isso? A gente está com coragem
de escutar um outro diferente mesmo? A gente tem alguma mínima abertura? Tem interesse? Porque eu vou ser franca com você, pessoalmente, se eu fico escutando muito de uma coisa que eu já falaria, o que eu acho, me entedia profundamente. Você acredita? Então, acho que eu sou, não sei, talvez eu seja masoquista, porque eu gosto de provocação, eu gosto de pensar o novo, eu gosto de uma coisa diferente, assim. Tanto que eu leio tudo, aceito tudo, vou no mais caótico possível. Eu acho mais rico, mais criativo. Eu acho assim, Maria, eu separaria. Eu acho que tem uma dimensão da nossa capacidade, interesse, abertura para a escuta e para o diferente. Uma dimensão, acho que a gente tem que pensar naquilo que eu falava assim, o que é pensar o outro num país profundamente desigual como o Brasil e num país onde o privilégio está amplamente disseminado e ele é reconhecido, inclusive, às vezes como algo positivo. Então, assim, quem que eu considero um interlocutor legítimo? Se a gente está falando de desigualdades que classificam, organizam a nossa sociedade de modo a fazer algumas pessoas serem identificadas como uma voz de autoridade e outras não. Então, isso já exclui um pouco essa possibilidade de um debate menos assimétrico e de fato interessado. Então, determinados grupos sociais não estão autorizados a falar sobre assuntos, ou simplesmente não estão autorizados, não são identificados. Então, acho que isso já é um desafio. Mas tem um outro desafio que tem a ver com a conjuntura, que eu acho que é a nossa trajetória política. A gente pode até pensar, a nossa trajetória política histórica no Brasil nos trouxe aqui, mas eu queria olhar para a nossa trajetória política recente, que fez com que a ideia de debate tivesse muito comprometida. Então, e onde eu vejo algumas questões aí. Eu acho que primeiro a gente vem de 4, 5, 6 anos onde a gente tinha que defender muita coisa. Então, eu tinha que defender qualquer abertura para qualquer questionamento, ela podia fazer passar uma boiada inteira. Então, assim, você podia até falar, olha, aqui realmente, acho que eu precisava mas assim, isso, se você abrisse essa possibilidade, você podia, de repente, assim, abrir um flanco gigantesco. Então, a gente estava numa posição muito de defender coisas, às vezes de modo até intransigente, porque era o que precisava ser feito nesse momento. Segura, 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 porque agora, né, a gente estava armado e assim, tenso, né? E isso é muito pouco produtivo do ponto de vista da troca, do debate, porque a gente sabe, assim, o dissenso, ele é fundamental para a gente avançar, a discordância, ela é fundamental para a gente avançar, a ciência, ela avança só a partir do erro, da discordância, do dissenso, e o debate também, as ideias. Então, assim, o fato de que a gente não se vê uma pessoa capaz de fazer essa troca, que eu acho que é extremamente produtiva, inclusive pensar a possibilidade de mudar de opinião, não como uma derrota, mas com uma possibilidade de, poxa, aprendi alguma coisa diferente, eu acho que isso estava muito comprometido. E acho que isso nos diminui muito a nossa capacidade produtiva, diminui muito, assim, produtiva no sentido de reflexão, de criatividade, de quem a gente pode ser como sociedade, porque eu acho que, né, a fricção, ela pode ser muito produtiva, ela é muito produtiva, eu acho que você conseguir absorver coisas que são diferentes de você experimentar, também é fundamental. E aí tá coisas muito objetivas, como eu dizia, a ciência, ela vem do erro e do acerto, ela vem de um cientista, né, superando o outro. Então, se a gente não é capaz de se questionar, eu acho que a gente perde bastante, e chega uma hora que a gente fica estagnado. Então, Fica essa pra mim... igualzinho, fica no mesmo, né? E aí, não, tudo bem, já sei, já é isso, o mundo é isso, a vida é isso, fica nessa linha, né? E você falou, só para, já vamos avançar em como na prática fazer essa fricção, como você falou, e um dissenso que possa gerar um novo consenso, né? Acho que é mais ou menos esse o desenho. Mas eu só queria pegar uma palavra que eu acho importante, que você falou de letramento. E agora a gente está... Sabe que meu filho tem na escola a aula de letramento financeiro. Então, acho ótimo isso. Na verdade, o nome inteiro da matéria é Letramento Financeiro Consciente. Eu adorei esse pedaço, porque você vê, né, que a consciência...
Eu estou sim, achando muito eu, como aquela que trabalha com o inconsciente, com psicanálise, eu acho sensacional a gente entender o valor da consciência. Estamos mais conscientes do inconsciente e da necessidade de ampliação da consciência. Isso é o primeiro ponto. Segundo, esse letramento, a gente poderia chamar de um letramento digital, ou como você. Porque de alguma forma o seu trabalho também passa por isso para fomentar o debate, para ampliar, né, o sim, debate. Assim, quem está falando? O lugar de autoridade, eu gosto muito do Barthes, assim, quando ele vai falar de autoria e autoridade, não como um lugar do autoritário, do estar acima na hierarquia, mas a autoridade daquele que tem uma autoria esclarecida sobre um determinado tópico. Trabalhou, ralou naquilo, sim. pesquisou. Então, peraí, vamos entender o que é epidemiologia, o que é vírus, como funciona, como fazer. Né? Então, essa diferenciação também de autoridade ou autoridades, se a gente pudesse chamar assim, para que a gente tenha mais consciência e seja mais letrado, no melhor sentido do termo, né? Mais Sim, letras, mais alfabetos, mais sim. livros. Eu acho que o letramento, quando a gente pensa não só no mídia digital, mas em termos da comunicação, em primeiro lugar, a gente precisa pensar um pouco assim, como as pessoas consomem notícia hoje. Então, por exemplo, tem uma confusão, e aí, assim, tem uma confusão que para mim, inaugura vários dos problemas que a gente tem hoje, é entender o que é opinião e o que é reportagem, o que é matéria, o que é jornalismo feito com apuração. Essas são as duas categorias muito distintas no jornalismo. Desde Então, quando os você está lendo gregos, Paula, desde os isso, gregos, a doxa e a filosofia, isso. era esse o debate, né? A doxa, a opinião, você vai ficar bitolado e vai ficar ortodoxo, e a filosofia, o amor ao saber, né? A sofia. Então, ó, 3.000 anos e estão ralando, ó. E é muito importante que as pessoas entendam, eu acho que aí tem assim, quando elas estão lendo um colunista, quando elas estão lendo uma matéria de um jornal que teve apuração, que está ali falando né, de fatos e tal. Então, esse tipo de letramento, como é produzido um conteúdo jornalístico, quais são as categorias, acho que isso tudo é extremamente relevante, a gente deveria falar mais sobre isso, os jornais deveriam sinalizar melhor. Então, por exemplo, você faz um título com uma aspas, que é muito assertiva, parece que você está declarando um fato, não, na verdade você está declarando a opinião de uma pessoa, são coisas completamente diferentes. Mas como aquilo é recebido, às vezes as pessoas interpretam aquilo como se o jornal estivesse publicando um fato. Então acho que hoje a gente precisa de alguns cuidados, tanto do ponto de vista, né, dos veículos de comunicação, como também num letramento de quem está lendo mesmo, de quem está consumindo notícias. Esse é um, e eu quero voltar para um ponto que eu acho bem importante. Mas tem um segundo, que quando você fala de letramento digital, que é entender, de um lado, qual é o modelo de negócios que está por trás, né, o que financia o jornalismo hoje, e eu não vou falar muito sobre isso, mas queria chamar uma atenção para uma coisa muito particular. Se o seu modelo de negócios ele sobretudo baseado em publicidade, o que te interessa é o clique. As pessoas precisam clicar. Então, o seu maior incentivo é produzir conteúdos que sejam o que a gente chama de caça-clique. Então, essas chamadas Clickbait, né? Que a espalhar gente. exatamente. Por quê? Porque você precisa que a pessoa não aguente, clique lá e você vai ganhar um dinheiro de publicidade. Então, o modelo de negócio que financia o jornalismo, ele acaba moldando o seu modelo editorial. Então, é importante que as Isso pessoas é saibam muito disso. importante. Isso a gente, né? Eu te cortei, desculpa, mas você estava numa palavra maravilhosa, né? Que são os títulos espalhafatosos. Eu diria até que é uma ética que Isso, orienta ações espalhafatosas. Então, isso, tudo é a palavrinha mágica que é polêmica. Criar polêmica, isso. você vai criar, e tanto faz, você sabe que é mentira, você sabe que não tem nada a ver, o que é da ordem privada e não pública, ou joga na rede, porque vai fazer tanto escarcel, vai circular em milhões, eu vou Isso. ter meu Vai cliente. viralizar. Viralizou, lacrou, são esses verbos. Então, assim, espalhar
A notícia, a boa nova, que seria uma posição interessante, virou espalhafatá. Mais ou menos isso, né? Você vê, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que, em tese, falaram, putz, mas aí você está falando de financiamento de jornalismo. Sim, mas ele acaba influenciando aquilo que chega para a gente, quem que sobrevive nessa indústria, quem não sobrevive. Então, isso tem uma série de implicações. Acho que o letramento digital também passa por entender como funcionam as plataformas. E aí eu estou falando de todas. Então, assim, Mas qual o outro modelo, Paula? Só antes, só para a gente pensar como a gente vai ganhar dinheiro e se sustentar, se financiar, para ter sim. mais liberdade editorial, né? Eu acho que tem alguns requisitos importantes. O Nexo, por exemplo, é um jornal sem publicidade, cuja ele é um modelo, a gente vive de um modelo de assinaturas. Então, as assinaturas, elas respondem hoje por 50% da receita do Nexo. Outros jornais trabalham com assinatura e publicidade também, mas com políticas de transparência em relação à publicidade. E eu acho que, para mim, o problema não é a publicidade em si. O problema é a falta de transparência em relação aos recursos que são advindos da publicidade. Então, você vai lá e lê, por exemplo, um release, praticamente, de um produto, num site, né, de notícias, e embaixo um compre aqui, aí você vai perguntar, poxa, mas esse veículo vai ganhar alguma coisa com essa compra? Não tem problema nenhum, todo mundo precisa pagar as contas, mas isso deveria estar explícito. Então, saiba que você está lendo um conteúdo que eu publiquei aqui, em relação ao qual eu tenho algum interesse financeiro. Eu acho que essa transparência com o leitor, ela é fundamental. Então, informar o seu leitor, a sua leitora, né, de onde você se posiciona em relação àquele conteúdo que você está publicando, eu acho que é essencial. Os jornais trabalham muito com branded content, que é esse conteúdo patrocinado. Eu acho que isso tinha que ser muito mais sinalizado. Então, assim, você vai lá e faz um conteúdo que é patrocinado, e isso se mistura com o seu conteúdo editorial, porque ele só tem valor, na verdade, porque ele se mistura com o seu conteúdo editorial. Se ele fosse integralmente publicitário, ele não teria esse mesmo valor. Eu acho que isso precisava trazer mais transparência, precisava ter critérios mais explícitos. Então, acho que tem uma série de coisas aí que são de critérios mesmo. Existem alguns critérios internacionais, a gente faz parte, o Nexo faz parte de um projeto que chama Trust Project, que é um projeto que atribui elementos que falam esse jornal é confiável, esse veículo é confiável, e ele é um projeto global. Eu queria também abordar, acho que tem um outro em relação à comunicação e ao jornalismo especificamente, eu acho que a gente também precisa fazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade como veículos de comunicação. Então, quando o jornalismo vai lá e coloca o racismo como uma opinião legítima, o criacionismo como outro lado, porque o instituto do outro lado, ele é uma categoria fundamental para o jornalismo. Então, a ideia de que você está dando, ele é muito importante. Então, a ideia é que você está de um lado, você está do outro. Ele é Discussão. muito importante. Eu acho que é fundamental porque você está ali reportando sobre uma pessoa, um argumento, é importante que você ouça o outro. Mas ele não pode vir, o outro lado não pode virar dois ladismos. Isso é irresponsável. Acho que isso é uma irresponsabilidade dos veículos de comunicação quando praticam esse tipo de coisa. Então, o criacionismo, ele não é outro lado. Ele Ele não é é um algo que foi lado legítimo, né? legítimo. Essa que é a pegadinha da Isso. história, né? O racismo não é um outro lado, é uma opinião legítima, é um outro lado. Não, o racismo é um crime previsto em lei. Quando um veículo de comunicação dá espaço para esse tipo de conteúdo como o outro lado, uma voz também com legitimidade, a gente está validando qualquer tipo de discurso. Eu acho que a gente está dizendo, a gente está autorizando um vale tudo. Então, eu acho que é preciso também uma reflexão dos meios de comunicação sobre esse dois ladismos, sobre falsas equivalências, sobre como cobrir os assuntos de forma que seja, que tenha credibilidade, que tenha responsabilidade, que de fato esteja aberto para controvérsia, mas que Você esteja baseado em lembra, evidências, enfim. você lembra, Paula, aí é inevitável a gente voltar aqui com uma escolha muito difícil. Lembra? Nem vou Sim, citar
o veículo, mas o editorial famosíssimo, né, nas eleições de 2018, com essa pergunta, com essa equivalência entre duas coisas muito heterogêneas e que não deveriam ser comparadas, né? Então, não é bem uma escolha muito difícil. Se você entende que um lado é legítimo, o outro lado está fora do jogo, deixa de ser tão difícil, né? Mais ou menos isso que você está colocando. E é tão importante isso que tem implicação sobre milhões de vidas Sim. concretas, de pessoas concretas, e, no caso, milhões de mortes também. E eu acho que a gente precisava um pouco olhar para esses desafios que a imprensa enfrentou, né, e assim, o dois-ladismos, essas falsas equivalências, porque eles não são particulares do Brasil. A Margaret Sim, Sullivan, que foi editora pública do New York Times, foi editora pública do Washington Post, hoje escreve para o Guardian, ela publicou um livro recentemente contando um pouco da trajetória dela, ela é uma espécie de ombudsman desses jornais, dos desafios da imprensa ao cobrir o Trump. E é muito parecido com o que a gente vive aqui no Brasil, no sentido de que, assim, tem alguns... Como não fazer da imprensa o principal assunto? Como não incorrer nessa armadilha das falsas equivalências? Como não se tornar uma plataforma para esse tipo de político? Como não... Então, eu acho que é urgente que a gente faça uma reflexão nesse sentido, porque a gente está aqui, a gente segue com esses desafios que estão colocados. Então, isso para mim não está pacificado, não está resolvido. não está pacificado e mais do que isso, ainda estamos numa guerra cultural, ainda tem polarizações, polos e a gente não está se escutando, na verdade. A gente não está nem falando para o outro ou falando aquela fala que você tem a fala analítica ou criativa, onde você está falando algo que você mesmo se surpreende, não é uma mera repetição do seu próprio discurso, não é um espelho. Você está falando alguma coisa que te surpreenda e que você esteja numa posição subjetiva, uma posição diante do outro em que você pode receber esse outro, de real escuta, né? Sem Como dúvida. chegar nisso? Como construir as condições para isso? Dá? Eu acho, para voltar um pouco ao tema, né, no início da nossa conversa, eu acho que quando a gente está num momento de disputa permanente, como a gente ficou um pouco como sociedade, de tensão, é difícil você se colocar num lugar de escuta real. Acho que tem todo um debate sobre essa ideia de escuta profunda, deep listening, que é um pouco a nossa capacidade de efetivamente escutar, e não escutar para responder, não escutar para se defender, mas de escutar mesmo. Então, escutar, inclusive, com uma abertura para mudar de Simples. opinião, assim. Simples assim, é muito mais difícil, né? Isso, Mas é isso, essa é uma escuta analítica, vai para isso, voltar para a minha prática, né? isso. E eu acho que a gente está no momento, está muito armado a fazer escutar para falar, bom, mas qual vai ser a minha resposta para isso? E isso, obviamente, compromete a nossa capacidade de escuta, de compreensão, de análise, de absorção daquilo que está sendo dito. E tem alguns estudos que falam que, inclusive, que o seu interlocutor percebe que você está fazendo essa escuta, né, profunda, esse deep listening, ele mesmo muda a sua forma de troca com você, porque reconhece que ali existe a possibilidade de troca. Eu acho que quando a gente não consegue reconhecer essa possibilidade de troca, na verdade o que a gente está fazendo é defendendo o nosso cercadinho ali. Não é não, a gente não está falando de uma interlocução, a gente está falando que, bom, deixa eu defender minhas ideias e ver o quanto que eu consigo segurar isso aqui, e o outro acaba fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que tem uma modulação para ser feita aí, eu acho que, assim, e aí não só no plano individual, acho que como sociedade, como é que a gente vai conseguir baixar um grau desse lugar que a gente estava de defesa permanente, para poder voltar a essa possibilidade de troca. E aí tem um outro lado também, Maria, que para mim ficou muito evidente recentemente, que é um pouco como conjugar radicalismo com flexibilidade. Assim, e olhando para movimentos sociais, então o movimento negro, o movimento de mulheres,
esses são movimentos que têm muito entendimento sobre aquilo que é inegociável para eles. Uhum. E naquilo que é inegociável, eles são radicais. Uhum. E eu acho que essa é uma dimensão muito importante, porque a gente também precisa entender aquilo que é inegociável para a gente, para estar livre para negociar o resto. Uhum. Eu acho que isso nos coloca, e isso passa por aquilo que você falava, quer dizer, o quanto que a gente se conhece efetivamente. Porque eu acho que essa liberdade para, né, o que eu estou disposto a negociar é super importante, porque aí é isso aqui é onde eu quero ser radical, onde eu preciso ser radical. Aqui é Uhum. onde eu consigo sentar numa mesa para negociar, abrir mão, ser flexível, enfim. Mas para isso você precisa se conhecer, você precisa entender quais são os seus valores, você precisa entender aquilo que é importante para você precisa entender. E nem sempre a gente, né, sabe de tudo isso, tem esse repertório ou fez essa reflexão. É, Às vezes vai como só no piloto diz, automático. isso é muito importante mesmo, isso que você traz, porque como diz um amigo meu, vou contar essa historinha, né? A conversa era, mas e qual é o segredo do sucesso desse casamento de tantos anos e tal? Aí a resposta foi surpreendente, mas foi assim, olha, eu escolho as batalhas onde eu vou entrar. Então, educação da minha filha, inegociável. O resto quer pôr rosa, quer pôr chiquinho, quer. Não compartilhe, mas sabe, vamos. Outros exemplos, assim, estou inventando um pouco, mas o que é fundamental para mim, o que é fundamental para nós, quais os pilares? Então, isso também é muito importante, é um autoconhecimento e também, aí sim, talvez um consenso de Isso. pilares, né? De conduta, de premissa, de ética, de direção, de norte, como a gente queira chamar, tanto de ground, né, de base, quanto de Sim. norte, de direção. E aí a gente mais ou menos fala, tá, estamos junto, vamos, dá para entrar nesse barco, né? E dá para suportar essa vida em comum, que muitas vezes, né, a gente fala, nossa, tá difícil, ou tá esgarçado, mas, né, talvez não seja tão impossível, porque o barco não é esse mesmo, né? Esse é o seu... E aí é isso, passa também por uma construção de uma relação mínima de confiança, porque você fala assim, pode até não ter discordância, mas acho que tem um mínimo aqui onde há convergência, Uhum. e a gente está nesse território comum. Eu acho que isso também é algo que é extremamente relevante e que potencializa a possibilidade de troca efetiva mesmo. Porque se você E, está na chave da desconfiança, é impossível. e aí a gente fecha, né? Que já está o nosso tempo aqui para fechar, e a gente fecha com essa imagem que eu acho que é bonita, né? E que não é só pela beleza, mas é porque é real. Território comum, planeta único, que pulsa, que tem ar, água e floresta e toda essa outra discussão, e pessoas e migrações, junto com essa camada afetiva necessária para dar certo o comum, que é a confiança, que é a gente. E mais gostoso também, né? Mais interessante. É um pacto básico de confiança, de que eu estou falando, eu estou inteira aqui na nossa conversa. E também a gente, né, não está querendo tirar nada de ninguém, atacar, defender, comprar, vender. A gente está aqui, né, nesse elo e pronto. Então vamos. O que mais você quer colocar para fechar aqui, Paula, nesse. Eu acho que a gente passou por tudo, Maria. Eu acho que essa ideia de que a gente pode, mesmo diante das diferenças, trocar, aprender, mudar de opinião, acho que tudo isso é um horizonte que a gente precisa reconstruir, porque ele é essencial. E eu acho que ele está bastante fragilizado. E eu acho que esse é um esforço coletivo que a gente deveria. É uma tarefa coletiva, não um esforço, é uma tarefa coletiva reconstruir esse espaço de diálogo mesmo. Mais do que tarefa, né? Talvez para você até missão, que você foi mudando sua vida e se eu entendi bem, teve um dia que você teve aquele insight, eureka, e falou: Nossa, preciso fazer isso na minha vida, preciso, né, Sim. criar as condições para essa outra forma de conversar. Então, muito obrigada. Foi Obrigada, ótimo. Maria. Obrigada pela conversa. Até a próxima.
Até.